ser muito controlador faz com que você perca oportunidades de ver novas portas, né? Sim. Falo isso muito com meus pacientes, assim. Você quer muito a porta 1. Uhum. Aí você tá assim, cara, a porta 1 não abre, você fica lá, você fica tentando, você reza, você pede, você estuda, você olha dentro do buraco da fechadura pra ver se você tenta construir uma chave. Aí se você olhar pro lado, tem 5 portas abertas. Com possibilidades tão legais quanto, sacou? Fala galera, tá começando mais um Massificando Podcast. Eu sou o João Pedro Mais. Antes que você se esqueça, dá um like no vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder esse vídeo e os próximos. Hoje a gente está aqui com o psicanalista André Biagi. Tudo bom, André? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Seja bem-vindo, a gente que agradece você ter aceitado. André, então, assim, acho que uma das primeiras dúvidas que vai surgir é qual a diferença do psicanalista, né, do psicólogo e um psiquiatra? Qual que é a... Tá, vamos por ordem, sei lá, talvez hierárquica até. Hierárquica não, mas pra vocês entenderem, o psiquiatra, ele é médico. Então, ele sempre vai ser a pessoa que vai dar o laudo. Então, nem psicólogo e nem psicanalista vai te dar um laudo de você tantando as ideias. Assim, entendeu? O problema é tal. Não pode. Quem vai fazer o laudo, quem vai assinar o laudo e falar, você tem isso e você vai tomar isso aqui, é sempre um psiquiatra. Porque ele é médico. Ele faz 6 anos de medicina, depois ele faz não sei quantos anos de especialização em psiquiatria. Ou ele ou um neuro. Mas na maioria das vezes é o psiquiatra. O psicólogo, ele é a pessoa que vai fazer, por exemplo, todo o acompanhamento psicológico da clínica, né? Ele vai aplicar os testes para poder dizer para um psiquiatra, por exemplo, que solicita os testes, quem aplica é o psicólogo. Então, eu vou saber analisar o seu teste para saber, e aí são vários testes diferentes, dependendo da demanda, dependendo do que o psiquiatra quer saber. O psicólogo vai trabalhar com seleção de pessoas, ele vai trabalhar com RH, ele vai trabalhar com várias dessas outras questões, inclusive a clínica. E aí, dentro da clínica, ele vai estudar a sua vertente, a escola que ele mais gosta na clínica, né? Então, tem TCC, tem psicanálise, tem Gestalt. Então, um psicólogo, ele pode ser também psicanalista. Já o psicanalista não pode ser um psicólogo. Ele pode, se ele estudar, para. Mas se ele estudou só psicanálise, ele fica dentro da clínica de psicanálise, limitado. Entendeu? Então tem essa escala, assim, né? Para mim, eu acho que é meio hierárquico, porque, assim, um vai dependendo do outro, né? E a psicanálise, ela acaba sendo só a parte clínica mesmo. Então, eu, como psicanalista, não posso, por exemplo, prestar um concurso para a área da saúde emocional, da saúde mental. Porque não estou dentro dos psicólogos. Sim. Eu estou só como psicanalista, entendeu? Você não está, vamos dizer assim, certificado a ponto de estar... Né? Isso, de trabalhar com seleção de pessoas, de trabalhar com várias outras questões que o psicólogo tem ali, o CRP, que tem um órgão, né, que regulamenta toda a profissão, que faz. Mas não por isso não seja uma clínica muito completa, que vai trazer resultado, que vai trazer evolução para o paciente. Isso é fato. Tanto que dentro do curso de psicologia se estuda muito psicanálise, que quem trouxe foi Freud, né? Então ele tem uma abordagem muito forte, muito relevante para a construção, inclusive, da psicologia. Entendi. Inclusive tem aquela frase que o Freud explica, né? Todo mundo fala isso, né? Freud explica. Né? Ele explica muita coisa. Mas aí dentro da psicologia tem pessoas que assim, são obrigadas a estudar essa área, né, da psicanálise, porque ela realmente embasa muita coisa, mas que quando vão para a clínica, por exemplo, escolhem outra abordagem, como por exemplo o TCC, que é totalmente contrária à psicanálise e vice-versa. Então tem abordagens da clínica que falam assim, o inconsciente não existe.
Uhum. O que pra mim é inconcebível, né? Eu como psicanalista assim, cara, para, né? Sim. Para que tá feio, não tem como. Como é que você explica o tanto de coisa? Mas, e isso é bom, eu não acho isso uma questão, porque cada paciente também acredita em uma determinada coisa. Então, se você é uma pessoa que vem pra mim e fala assim, não acredito muito consciente, eu sou mais pragmático mesmo, mais preto no branco, cara, de repente não é comigo que você Aham. vai ter uma melhora, é com outra pessoa, sabe? É com Sim. uma outra Outra abordagem. abordagem. Então, isso que é o legal. Então, rola aí umas rixazinhas de brincadeira entre essas abordagens, mas eu acredito que elas são muito importantes porque todas buscam uma coisa só. Então, assim, você quer evoluir, você quer melhorar, você está buscando uma melhora no seu estado psíquico? Beleza, Sim. existem vários tipos de abordagens diferentes que vão se encaixar ao que você consegue adaptar melhor dentro da sua vida, ao que você consegue entender. Então, eu acho isso bem legal. Sim, é igual você falou, na verdade, todas elas buscam te trazer uma melhora, né? É aí com que você se identifica mais, que você se sentir mais, assim, vamos dizer assim, afinidade, né, pra você fazer ali e tal, é o que vai te ajudar, né? Porque a gente tem que estar aberto também, né? Pra qualquer tratamento, qualquer coisa, a gente tem que estar Exatamente. disponível, né? Querendo fazer. Então, assim, a psicanálise, então, a base dela seria o Freud mesmo. Seria Isso. Depois vieram os outros, né, que começaram a estudar em cima dessa base que ele trouxe. Então, vem Lacan, aí depois vem Jung, que Freud renega Jung depois porque ele começa a acreditar em outras coisas. Acreditar não, ele começa a estudar outras coisas, né? Então, Freud vai até a página 2. Aham. Aí Jung fala assim, eita, mas tem a página 3 e 4. Aí Freud fala assim, não concordo, sai daqui. Não E aceitou, aí eles não. brigam, entendeu? Aí nasce a psicologia analítica, que é de Jung, Uhum. que pra mim é o que faz mais sentido. Uhum. Não que Freud não faça sentido, mas eu acho que pra hoje, pra nossa sociedade hoje em dia, a psicologia analítica ela engloba muito mais coisa. E ela traz mais conceitos que combinam com o que a gente vive hoje em dia. Entendi. Entendeu? Então, o Freud ele realmente vai até a página 2 e são importantíssimas essas duas páginas dele. Os fundamentos ali, né? Isso, mas a página 3 e 4 que Jung traz, pra mim, elas são fundamentais para se adaptar ao que a gente tem de demanda hoje em dia. Entendeu? Que é entender mais do que só o processo inconsciente, é o inconsciente coletivo, é uma coisa bem holística. O pessoal fala que Jung tem um pezinho muito grande no humanismo, assim. Uhum. E eu acho que ele tem quase os dois, inclusive, mas ele... E é isso. Eu sou uma pessoa que não acredita muito mais em preto no branco, direita e esquerda, Sim. certo ou errado. Eu acredito que as coisas têm que ser um conjunto de uma obra muito bem equilibrada. E eu acho que Jung faz isso muito bem. Ele pega a psicanálise e ele equilibra ela com um humanismo muito bacana, assim. Tem que ser algo assim que você olha mais além, né? Você não fica muito Isso. limitado a certas coisas. Ah, não, isso aqui existe uma verdade absoluta, né? Não, vamos olhar isso de outra exatamente. maneira, né? Tem outras formas de observar essa situação. Exato. E é por isso também que eu gosto muito da terapia holística, né? Porque a gente tem um pouco desse preconceito com o nome holístico, mas o holístico, na real, a síntese do nome é você falar do todo, né? Sim. O holístico é o todo, é o holos. Então, assim, isso que é interessante. Por isso que eu falo, não sou muito assim, tipo, de preto, branco, certo ou errado. Tipo, e o meio termo, e o todo disso? Como é que ele funciona? Sim. Porque quando eu separo só uma abordagem e foco só em alguma coisa, existe todo um resto que ali precisa ser tratado também, precisa ser enxergado. Sim. E de repente só com a abordagem X eu não consigo fazer isso. Então por que não ter pitadas de outra abordagem? Uhum. Então eu sou bem contra esse radicalismo de abordagens, assim, tipo, eu sou tal coisa e só uso a técnica tal e tudo que vier fora disso pra mim não cabe no meu consultório e não cabe para meus pacientes. Beleza. Sim. Você poderia estar indo um pouquinho mais longe, sabe? Aham. É isso que eu vejo. Sim, inclusive você comentou também que você é terapeuta energético, né? Sim, que foi um estudo que eu fiz com o pessoal lá de São Paulo, que é incrível. E que pra mim fez muito sentido. Foi onde eu comecei, na real, né? Foi com a terapia energética. Entendendo que tudo que a gente vive no nosso dia é tudo uma questão vibratória. E não é só sobre good vibes, entendeu? É um estudo que ele é científico, ele tem suas comprovações, mas por vários motivos, inclusive sociais, culturais e industriais, a gente não é muito levado a ver, entendeu? A gente prefere, não é que a gente prefere, mas o contexto estrutural que a gente vive como um todo é mais fácil com que nós, que fazemos parte da sociedade, não saibamos disso.
porque parece que fica todo mundo mais controladinho ali. Quem manda na nossa energia são os estímulos externos e não nós mesmos. Então, assim, hoje, quem manda na minha energia, quem controla a minha energia sou eu. Sim. Há um tempo atrás, não. Há um tempo atrás, o André vivia um dia inteiro recebendo energias de estímulos externos, de propaganda, de notícias, de isso, daquilo, nananana. Chegava no final do meu dia, eu estava estressado, eu estava triste, eu estava chateado, e eu nem sabia por quê. Hoje em dia eu sei, hoje em dia eu entendo, hoje em dia eu estudei para saber o que é a frequência de cada coisa, a energia de cada coisa e como eu absorvo aquilo no meu dia a dia. Sim. E isso é libertador, assim, tem um antes e um depois, quando você estuda sobre energia. É uma coisa assim que, como é que a gente pode dizer, ela faz você visualizar um além do que a gente está acostumado. Igual você falou isso, você não tá no automático, né? Você começa já a prestar atenção além do que você tá só... aconteceu uma situação ali, um problema, uma briga e pronto. Tá bom. Não, peraí, tem uma situação ali, tem umas questões que a gente precisa ver nisso aí, né? Por que veio essa briga, né? Da onde que surgiu essa raiva ou essa situação. Será que eu tava querendo brigar? Ou será que a pessoa realmente estava querendo brigar? Ou será que... e às vezes não é nem a pessoa, às vezes você e essa outra pessoa estiveram presentes num estímulo, numa frequência de briga, que vocês ouviram uma briga no rádio, ou vocês viram na televisão aquelas porradaria que tem, e às vezes aquela frequência não era nem de nenhum de vocês dois, era de uma outra coisa. Quantas pessoas não morrem de medo, aí você fala assim, mas você tem medo do quê? Do que você tá com medo? Aí a pessoa fala, não sei, medo do... E aí ela tá com medo do mundo, porque ela almoça vendo o jornal, ela vai dormir, antes dela dormir ela tá assistindo novela, onde o cara leva 5 tiros e é jogado do prédio, ela assiste filme de ação. Então, assim, isso tudo vai acumular. Pensa comigo, pra você entender. Tô assistindo um filme de ação, amo o filme da Marvel, eu amo essas coisas. Também. Assisto esses negócios, mas com a consciência de que isso vai me gerar uma adrenalina, isso vai acelerar o meu sistema neurofisiológico, fazer liberar um monte de neurotransmissores, porque naquele momento assistindo o filme, o que o meu organismo entende? Devido ao som, às imagens, ao que está sendo passado. A emoção, que eu estou em risco também. Então rola uma descarga de neurotransmissores e de uma questão de frequência energética no seu corpo, que você fica assim, você fica reativo. Sim. Aí isso, uma vez a cada... Quando lança um filme da Marvel, bacana. Sabe? Eu escolho. Mas isso eu vendo na televisão todos os dias. Fulano foi assassinado com não sei quantas facadas na esquina de casa. Eu fico... Toda vez que eu vou descer no bloco, eu já fico você assim... Você já fica tenso, né? E outra, no mesmo jornal você vê um monte de... É pra fingir que não existe? Não é pra fingir que não existe, porque existe. Existe. É um perigo, é um risco. É um risco. A gente tem que estar ciente deles também. Mas ter a consciência energética e emocional de que aquilo é um caso e eu preciso me controlar e manter a minha energia bem até para que isso não aconteça comigo também. Sim. Porque senão eu fico com tanto medo que daqui a pouco eu não faço nada. E aí você pergunta pro paciente, mas esse medo vem da onde? Não sei. É dessa frequência energética que você se alimenta diariamente, entendeu? De certa forma, isso pode gerar até uma fobia social, né? Com certeza. Aquela pessoa que evita, às vezes, sair, evita ver as pessoas, evita conversar, às vezes, com as pessoas, né? Ser, às vezes, educada, às vezes, dar um bom dia, alguma coisa, a pessoa fica toda retraída, né? Ou deixa de fazer coisa, deixa de ir pra uma festa, por exemplo, porque acha que vai acontecer uma... Pode acontecer? Cara, pode. Paciência, a gente tá aqui pra isso também, entendeu? Mas não quer dizer que vai acontecer. Mas aí você vibra nesse medo, aí você não aproveita nada direito. E aí você pergunta, de quem que é esse medo? A pessoa não sabe. De quem que é essa tristeza? A pessoa não sabe, mas ela ouve música triste o dia inteiro. Sim, verdade. Entendeu? Ela ouve afirmações de tristeza, de melancolia o dia inteiro. E às vezes não é nem numa música, às vezes é um colega de trabalho seu que é aquela pessoa, sabe, ó céus, ó vida, o tempo inteiro. Sim. Aí você começa, nossa... Realmente, né? Ó céus, ó vida. Aí você pensa, meu Deus. Aí você, cara, de quem que é essa dor? Sim. A pessoa não sabe de onde vem, por que vem. É doido, né? Porque às vezes a pessoa... É igual a gente tava conversando aqui em off. Às vezes você tá aqui numa boa, feliz, alegre. Aí chega alguém, um amigo, um familiar, a sua esposa, seu marido, alguém, o filho, e chega pra você e joga aquela situação assim em você que você sai assim... Parece que suga a sua energia na hora, né? Some com a sua alegria, some a sua tranquilidade, você começa a entrar naquela pilha mesmo. E é engraçado. E ter consciência disso é muito bacana, porque você melhora todos os seus relacionamentos. Lá em casa, com meu noivo, é assim. Às vezes ele tá numa vibe, e às vezes ele tá muito agitado, aí ele começa a perguntar coisa, falar coisa, e eu tô assim, Aí ele, o que foi que você tá assim? Eu falei, a gente só tá em frequências diferentes, você tá muito acelerado.
Vamos esperar você terminar de chegar, dar uma acalmada e eu também, né? Entrar nessa... E aí a gente conversa, porque senão ou vai dar briga ou não vai sair nada de interessante. Sim. E essa consciência é muito bacana, porque, Uhum. cara, você resolve muitas questões assim. Então, às vezes a pessoa tá muito lá e você tá muito cá, você fala assim, não, agora daqui não vai sair nada de interessante. Uhum. Daqui meia hora, vamos tentar equilibrar a nossa frequência e Sim, ver se a gente sim. consegue se conectar para Verdade. conversar? Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca, parece. Uhum. É por isso que a maioria das brigas nunca leva a lugar nenhum. Discussão, Sim, não sei o que lá. verdade. Porque você tá ali falando sei lá, na frequência 90 e a pessoa tá na frequência 88. É igual o ponteirinho de rádio, aquele que você vai Sim. mudando. Não vai conectar, não vai comunicar, entendeu? E é legal esse exemplo porque você vê que se você bota sei lá, na 90, que é a rádio certinha, tá tranquilo, você escuta bem, sai tudo Uhum. bonitinho. Você bota um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, já começa a chiar, já começa a informação, já não vem. Ou você escuta duas ao mesmo tempo e você não consegue prestar atenção, você fala, o que tá acontecendo? É Exatamente. Então Que a frequência é isso. Eu uso muito esse exemplo. Você tá felizão, aí você encontrou um fulaninho na rua, conversou 2 minutos, na hora que a pessoa sai, você faz assim, ó, nossa, cadê minha alma, velho? Onde é que eu parar a minha disposição? A Sim. pessoa levou com ela. Não, e tem gente que às vezes só não abraçar, tem gente que tem isso, É. às vezes a pessoa pega na sua mão ou te abraça e você sente depois que aquela pessoa passou que realmente, nossa, estranho, né? Porque a energia, né? A energia, ela não acaba, ela É. modifica, né? Então, assim, às vezes você tá com energia aqui e a pessoa tá com energia aqui. Não é que ela roubou toda a sua energia, é que Uhum. vocês fizeram isso. Então, ela tava super assim, ó, aí ela saiu mais alegrinha. Exato. E você que tava num momento muito bom saiu mais pra baixo, porque vocês se Tudo busca equalizaram. equilíbrio, né? Isso, porque tudo busca equilíbrio, exatamente. É um equilíbrio energético. Então, assim, você acaba que sem querer você cedeu energia pra pessoa Uhum. e por isso a sua baixou, né? Exato, mas quando você tem consciência energética, você não permite mais tanto essa troca. Na verdade, é você quem permite a troca, Aham. entendeu? Então, assim, Você consegue evitar? Pô, Aí tem legal. algumas coisas, algumas técnicas, mas que funcionam. E às vezes você sabe que você vai ter um dia puxado, você sabe que... Eu fiz estágio em hospital psiquiátrico. Uhum. Eu fazia a minha preparação. Eu falava, cara, fazia meus negocinhos e eu falava assim, da minha energia é minha, não vai ter troca. A minha troca, ela é unilateral. Eu vou ajudar, mas ninguém vai pegar. Sim, Entendeu? sim. Se eu quiser, vai existir. Mas sem a minha consciência, sem a minha autorização, não existe. E Legal. é muito doido quando você entende que você realmente consegue controlar a sua energia. Porque ela é sua. Sim. Então você controla. É igual essa água que tá aqui. Se eu quiser, eu dou essa água. Senão, ela é minha. Entendeu? Uhum. E é muito doido quando você aprende a fazer isso. É por isso que eu falo, todo mundo tinha que aprender um pouquinho básico de saúde energética. Porque muda a sua vida, cara. Muda a sua Sim. vida. Hoje até, inclusive, o Reiki, ele também está sendo reconhecido, né, pela OMS. Sim, sim. Tá cada vez mais, a gente tem pequenos passos, assim. Então, Uhum. a energia, ela tá totalmente ligada à questão espiritual também, né? Uhum. Então, a gente já tem reconhecido, eu não vou lembrar agora qual que é o CID, mas tem já reconhecido como CID, possessão espiritual, se não me engano, tá escrito assim. Você Uhum. pesquisa lá, você vai achar. Pô, tá reconhecido no CID, tipo, obsessão, sabe? Possessão espiritual, que é Sim. o quê? É uma frequência energética que tá tomando conta daquele corpo que a pessoa não consegue controlar. Ela Sim. perde o controle energético do corpo dela, entendeu? E ela começa a acessar outras coisas que, de repente, a gente não tá vendo. Sim, sim. Então, são pequenos passos que a gente tá dando e que eu acredito que num futuro não muito distante, médicos energéticos, vamos dizer assim, eles vão ter um espaço tão grande quanto os convencional, médicos né? tradicionais Uhum. ocidentais, entendeu? A medicina oriental já fala muito sobre energia, né? Uhum. Então, mas ainda assim ela é chamada de alternativa. Sim. Ainda fica aquele cunho assim, É. meio que assim, tipo assim, não é tão sério, não é tão efetivo, rola um preconceito, assim, né? E é super efetivo, só que são para Só que- coisas diferentes, elas Exato. são complementares. Então, assim, Sim. se você chega para mim e fala assim, estou com o braço amputado, Uhum. cortaram meu braço, tá aqui jorrando, eu não vou fazer reiki em você, cara, vai pro hospital, Ué. sacou? É, Não vou. é outra demanda, né? É outra demanda. Agora, se você fala assim, cara, eu tô com uma dor de cabeça frequente, eu acho que isso tem a ver com uma questão energética, das linhas do meridiano, da energia do meu corpo, eu posso aliar isso com, sei lá, uma acupuntura, um reiki, um entendimento da sua saúde energética. Não tá melhorando, não tá... Também vamos ao médico. O médico falou que não é nada. Quantas vezes rola isso? Sim. Fui ao médico, ninguém consegue descobrir o que eu tenho. É energético. É. Mas aí não pode, porque já é coisa de gente... Então tá bom, É. então se entope de remédio que vai só fazer com que você não sinta essa dor, mas que também não vai resolver.
só mascara o problema, né? Você vai continuar com o problema. E são coisas diferentes, são lugares diferentes. A medicina ocidental, ela existe por um motivo muito importante. Que é, tô aqui lascado, tô, tipo assim, com câncer, tô sem um braço, tô com um tumor, tô com... Ela vai resolver. Mas existe um outro lado da moeda também, que as pessoas ignoram e que, muitas das vezes, é onde começa o que a medicina ocidental resolve. Sim. Quando tá no físico já. Sabe? Quando Sim. tá no energético, dá para curar também, para evitar que isso se transforme em algo físico. Porque tudo que é matéria é energia condensada. Uhum. Então, se eu tenho uma doença no meu corpo físico, é uma energia que eu condensei no meu corpo físico. E que talvez se eu tivesse a consciência sobre isso antes, talvez não tivesse chegado no meu físico. É simples, 2 mais 2 é 4. Sim. E um exemplo legal até que eu vi você já falar sobre isso é da gastrite nervosa, né? Uhum. Você tá ali. A gente tem o chakra, o plexo solar, né? Que fica aqui, o nosso chakra aqui fica bem aqui no estômago. E ele fala sobre as nossas emoções, é o chakra das emoções. Quando você sente aquele frio no estômago, aquele aperto, assim, não é aqui, nessa região? É isso, é sobre suas emoções. A gastrite, ela vem das emoções. Você tá ali, o nome diz gastrite nervosa. Se você tiver um emocional equilibrado, se você tiver uma energia equilibrada, sabendo o que te faz sentir aquilo, não chega no seu corpo físico. Você vai conseguindo evitar que isso vai né? Agora, se você está constantemente com aquela carga ali... Isso. Aí vai gerando a gastrite, né? Porque isso... É como eu te falei, a energia, ela não some, ela precisa ir para algum lugar, ela precisa virar outra coisa. Então, se aquela energia está dentro do seu corpo, qual que é o chakra da emoção? É aqui. Então, eu tô com essa emoção, com essa raiva, com esse pesar, com esse ódio, com essa tristeza sempre o tempo todo, com essa ansiedade o tempo todo. Isso é energia, é vibração. Sim. Ela vai condensar de tanto que você sente e de tanto condensar vira matéria. Sim, e hoje acho que assim, as pessoas também têm muito essa... Que a gente estava comentando, de você comprar muitas vezes uma briga, às vezes que não é sua. Na rede social hoje, então, principalmente, né? Você vê que parece que todo mundo tem que ter uma reação a tudo, tem que ser falado tudo, todo mundo tem que dar opinião sobre tudo. Não existe algo que você só pode ver... Fala assim, tá, beleza, aconteceu isso, tá, tudo bem. Não, eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que falar minha teoria sobre isso, eu tenho que dizer quem é o culpado, quem que é o... Exato, né? Exatamente. E isso gasta energia. É escolher também com o que a gente vai gastar nossa energia, porque, querendo ou não, também com informação, a gente sabe um pouquinho de tudo, né? Um pouco, hoje em dia, eu acho que sabe, pelo menos, né? E aí quer falar, quer saber, quer dizer. E aí a gente vê umas coisas que a gente quer ir lá dar o pitaco, mas aí fala assim, cara, pra quê? Sabe? Tipo, eu vou gastar minha energia pra quê? Pra quem? Com quem? Isso. E a partir do momento que você, por exemplo, entra numa briga de internet, você fez lá um comentário que eu não gostei. Aí eu falei, até falei um monte de coisa pra você. Você vai ler esse comentário. Sim. A partir deste momento que eu fiz a conexão e você fez essa conexão também, a gente tem um vínculo energético. Você vai dormir pensando, nossa, aquele cara é filha da mãe, não sei o que lá, tomara que ele morra. O que é isso? Vibração. Sim. Só que vibra e fica só dentro de você? Não, vibra e vai ecoando. Você está emanando isso. Né? Você está emanando isso, ou seja, você criou um vínculo energético. E a partir do momento que ele leu o seu nome, que ele sabe quem você é, tem endereço certo para chegar. Tudo que a pessoa pensa sobre você. E isso é o mais perigoso sobre rede social. Porque você está se expondo. Ou seja, você se expõe, por exemplo, no meu trabalho. Eu faço lá meus vídeos sobre inteligência emocional. Se alguém não gostar e, não for com a minha cara e começar a pensar coisas ruins, está vindo diretamente para mim. Sim. Porque ela sabe quem eu sou, ela sabe meu nome, ela tem minha imagem na cabeça dela, então vai vir diretamente. Vamos dizer assim, é como se ela sabe o seu endereço, então ela vai mandar a carta diretamente para você, Exato. né? Ela sabe meu endereço energético, é isso. É muito doido. Ela quer te atingir, ela fala assim, eu sei quem é o cara, eu quero atingir ele, eu quero que ele fique mal, quero que ele, né, se dê mal aí e tal, porque eu não concordo, ainda mais hoje que tudo é muito polarizado, igual você falou, Exatamente. Todo mundo quer polarizar as coisas, não, eu sou isso, não, eu sou aquilo, não, você não pode ser isso, porque isso é errado, isso, aquilo outro, aí você começa, tipo... a criar esse padrão onde vira uma guerra mesmo, energética mesmo, né? Vira. E é energética porque é energia, né? Tudo é energia. Então, assim, você tá ali, até quando você sai de uma briga, você tá cansado. Sim, verdade. Então, assim, você se esgota, né? Você tá ali gastando energia e na maioria das vezes você tá gastando energia à toa na internet. Isso que é o mais doido. Sim, com pessoas que você nem conhece. Eu penso muito isso. Às vezes eu falo assim, cara, acho que eu vou
colocar aqueles negócios de 10 minutos só no Instagram pra bloquear, porque Sei. daí eu entro, posto o vídeo que eu preciso postar pra divulgar meu trabalho e acabou. Não tem mais acesso. Porque não tem jeito. Eu não consigo. Eu não consigo pegar, começar a olhar e quando eu vejo, passou 20 minutos, eu falei, Sim. gente, 20 minutos da minha vida. Aí depois de mais 20, aí vai indo, não tem Nossa, jeito. cara. E é terrível, porque você vê que, assim, uma postagem, ela quer dizer uma coisa, às vezes, o cara tá passando uma mensagem ali legal. Aí um que vem embaixo faz um comentário, aí já gera uma discussão com o outro, aí vem outro, daqui a pouco aquele negócio vai gerando 40, 50 comentários, como discussão, tipo assim, a pessoa volta e discute de novo. Então, tipo assim, é como se fosse não tem fim. É aquela busca, eu tenho que ter razão, eu tenho que estar certo, eu tenho que, né, mostrar quem é o E às vezes é só errado. pra... E ninguém perguntou. E no final das contas, ninguém liga. Ninguém E liga. o mais doido é isso, tipo assim. Ninguém perguntou. No final das contas, ninguém liga pra aquela briga, sacou? Mas as pessoas ainda assim gastam uma energia do caramba com aquilo. Nossa. Eu falo, pra quê, sacou? Mas é Nossa. muito engraçado. E né? deve ficar em casa daquele jeito, né? Bola, nossa, não Fica. acredito que o fulano Exatamente. falou isso. Aí gera em casa, né? Já começa a ficar em casa bolado e briga às Aí vezes tu porque muda tá a em energia casa. da sua casa. Na sua casa, cara. Isso é muito doido, né? Nossa, é muito louco isso aí. Não tem, assim, é igual a gente tá falando, não, é infundado. Você imagina como que a pessoa pode parar pra perder tempo e energia com uma coisa que, tipo assim, não vai gerar nenhum resultado. Não vai. Só negativo, né? Uhum. Positivo não vai trazer. Inclusive, então, quando a gente pensa na psicanálise, quando a gente fala assim, pô, preciso procurar um psicanalista, qual que seria, assim? Como é que a gente pode definir isso para as pessoas? Quando a gente fala na psicanálise, a gente fala de questões sociais, questões pessoais que não estão diretamente ligadas ainda a um processo neurofisiológico, digamos assim, que não mexa com a química do meu cérebro, porque daí eu vou precisar de um psiquiatra, que ele vai receitar os remédios que vão estabilizar as frequências as neurofrequências do meu cérebro, entendeu? Então, tipo assim, eu não estou produzindo neurotransmissor X, e aí por isso eu estou ficando desse jeito. Aí você vai num psiquiatra, entendeu? E ele vai equilibrar isso através de medicamentos. Mas quando a gente tem um paciente que a gente chama que é um paciente que ele é estável, né, que ele está assim com todas as suas funções tranquilas, é geralmente questão social, tipo, de relacionamento, de quem sou eu, quem não sou eu, quero fazer isso, não quero fazer isso, coisas que são do nosso cotidiano e que, querendo ou não, gastam muita energia e que, se vividas num processo muito longo, começam a afetar o meu neurofisiológico no físico. Sim. Então, se eu comecei, tô de boa, assim, não tô sabendo lidar com uma frustração, não tô sabendo lidar com uma perda, alguma coisa assim, e isso começa a me deixar triste. Sim. Eu tenho consciência hoje que eu tô triste porque aconteceu o fato X específico, beleza. Mas se isso começa a ser uma trilha neural muito frequente em todos os dias da minha vida, necessariamente eu vou começar a não conseguir mais produzir neurotransmissores que me tragam felicidade. Aí você tem um outro problema maior ainda do que você já tinha. Você entendeu? já aumentou o problema. Você aumentou o seu problema, na real. Então, assim, a clínica em si, ela é para essas questões cotidianas, assim, do dia a dia. Então, tipo, cara, uma depressão que não seja aquela depressão muito mais profunda e que né? seja com relação já à questão de neurotransmissores, porque existe essa diferença também. Existe aquela que é, por exemplo, uma depressão a depressão que faz parte do processo do luto, por exemplo. Sim. Entendeu? Existe a depressão que realmente é um déficit no seu sistema neurofisiológico. Entendeu? Entendi. Então tem essas questões. Aí o pessoal da clínica que chega na clínica, cara, tem de tudo. Tem de absolutamente tudo. Tem pessoas que você fala assim, não, calma, tá tudo certo. Você não precisa tomar remédio ainda. E tem pessoas que você fala assim, psiquiatra amanhã, beleza? Urgente, né? Vamos entender isso daí, vamos fazer uns exames, vamos saber o que está acontecendo. E isso é legal você falar, porque assim, então, na verdade a gente tem que entender que tem coisas que às vezes é o próprio cérebro que tá com algum déficit de algum nutriente, alguma coisa, né? Ou uma toxina, alguma coisa que tá te afetando e por isso você tá sentindo aquilo, né? Funciona como, sei lá, meu estômago, entendeu? Se meu estômago não estiver fazendo uma função X, ele vai desandar o rolê inteiro. Sim. E sim, se meu cérebro não estiver cumprindo uma determinada função que ele tem que cumprir, vai atrapalhar a minha estrutura psíquica inteirinha. Agora, nesse aspecto social que você falou, trazendo para psicanálise, eu vejo você falar de uma coisa que eu achei muito interessante, que é que tem a zona de conforto e tem a zona... Como é que chama? Desconforto? Não, quando você não... A zona de negligência. Negligência, isso. Isso.
Porque a zona de negligência é isso. É tipo assim, sei que preciso, sei que tô precisando, mas não faço. Sim. Aí a pessoa fala, mas aqui você tá na sua zona de conforto, porque você sabe que se você fizer vai ser mais... Não, você tá na sua zona de negligência. Aham. Porque você sabe que você precisa, você sabe que você tem que fazer e você não faz. Porque assim, confortável não tá. Não. Não tá. Senão a pessoa tava bem, né? Se fosse confortável, a pessoa tava Exatamente, bem. ela tá na zona de negligência. Que é aquela questão que às vezes acho que as pessoas relutam em tipo assim, reconhecer que aquilo está fazendo mal. Sabe que tá fazendo mal, sabe que tem que mudar, mas não, sei lá, não toma uma atitude talvez em relação àquilo. Exatamente. Quantas pessoas estão em relacionamentos, por exemplo, que elas Sim. sabem que tem que acabar, que precisa acabar. E ela, não, mas aqui é minha zona de conforto, eu tenho minha casa. Não, bicho, você não tá nessa zona. Você tá sofrendo, como é que você tá na sua zona de conforto? Que conforto é esse? Que conforto é esse? Mas esse que é o rolê. Às vezes as pessoas, elas têm medo de mudar, porque assim, você tá num barco, eu sempre uso essa metáfora, você tá num barco aqui. Aham. E nesse barco tá muito ruim, tá muito difícil. Mas é uma dor que você, querendo ou não, sabe lidar com ela, porque ela já tá ali faz um tempo, mas você não aguenta mais. Sim. Aí vem um outro barquinho. Aí você fala, opa, vou pro outro barco, parece ser melhor. Aí você começa aquela transição, né? Você tá no meio do mar, aí você coloca um pé no barco, outro pé no... É aquela instabilidade da mudança. Aí você vê aquele outro barco novo, você vê que é difícil mudar, e você vê que lá também vão ter algumas dores. Sim. Aí você fala, putz, mas todas essas dores são novas, eu prefiro ficar na velha. Que a velha, pelo menos, eu sei como é que eu lido, eu sei como é que eu silencio essa dor, eu sei lidar, por mais que seja horrível, mas eu sei lidar. As outras eu não sei como é que eu vou lidar. Isso é meio louco, né? É quase um apego ao que te faz mal, né? É a zona de desconforto. É. Porque assim, a zona de conforto, eu sempre falo, o pessoal, porque você tá na zona de conforto. Gente, a zona de conforto é ótima. Eu tava numa fase da minha vida no passado que eu tava super na zona de conforto. E aí eu falei assim, eu preciso sair dela, eu preciso ir para uma zona de desconforto, porque eu passei um período na minha vida de uns quase 3 anos de, tipo assim, caos, terror, pânico, assim, desesperador. Mas seguindo e tranquilo, tipo assim, entendendo por que as coisas acontecem como tem que acontecer, mas não significava que não era difícil, que não era desafiador diariamente. Aí eu cheguei num período que tava tudo bem, tudo tranquilo, numa paz, assim, sabe? E eu passei 1 ano e pouco nisso, eu falei assim, cara, eu preciso movimentar alguma coisa. Eu preciso de um projeto novo, porque eu dei esse descanso. Então, a zona de conforto, ela não é ruim, ela é ótima, ela significa que você tá num patamar ali onde você chegou, que você mereceu estar ali, digamos assim, sabe? Você tá assim, não, tá tudo tranquilo e tá tudo certo. Agora eu vou sair um pouquinho dessa inércia, vou chegar na minha zona de desconforto, vou pular para um outro barco. Sim. Entendeu? Para você gerar um novo movimento. Agora, a zona de negligência é exatamente esse oposto. Né? Tipo assim, eu sei que tá ruim, sei que não quero, mas eu continuo aqui. Sim. Eu acho que isso pode rolar muitas vezes com profissão. Né? A pessoa, tipo assim... hoje, assim, é terrível quando você chega em qualquer lugar, você vê que a pessoa te atende com aquela cara fechada, você vê que a pessoa tá com raiva, ela não quer estar ali. Aí aquela coisa, não é culpa sua da pessoa estar ali. E a pessoa está ali, porque ela optou estar ali, né? Tipo assim, é igual a gente fala, é um contrato, você escolheu estar ali. Se você não tá feliz, se você não tá satisfeito, aí talvez é o que a gente tá falando, é hora de você repensar o que você tá fazendo. Exatamente. E aí a gente eu falo muito assim para os pacientes, tem algumas coisas que não tem o que fazer. Tem algumas coisas que não dependem da gente e aí sim a gente tem que aceitar e saber tirar o melhor daquela situação. Sim. Então, se não depende de você, existem algumas coisas que são como são e não como nós gostaríamos que fosse. E essas coisas, geralmente, a gente tem certeza delas como são depois que a gente tentou e depois que a gente podia ter feito o que a gente podia ter feito. Sim. Depois desse passo, não adianta ficar bravo, não adianta ficar puto, não adianta chorar, não adianta... É como é e não como eu gostaria que fosse. Paciência. Mas se você está nesse processo ainda buscando e querendo, você está numa zona ruim, está num trabalho ruim, você pode se organizar. Tipo assim, você pode, beleza, como é que eu vou fazer então para sair disso? Pode ser que não funcione no primeiro mês, porque é um período muito curto de tempo. Mas se eu quero mesmo, se eu quero muito, como é que eu me organizo em 1 ano para que isso seja viável? Sim. E colocar esses objetivos fazem até que você tenha um pouco mais de disposição para fazer o que você está fazendo que você não gosta, sabe? Tipo assim, não, cara, é mais um ano disso aqui. Né? Uma meta, né? É mais 1 ano disso aqui e tá tudo bem, sabe? Sim. Então, é isso. Eu sinto que às vezes as pessoas estão em lugares ruins, que elas não gostariam de estar, porque elas não conseguem enxergar um horizonte, porque elas não se permitem fazer isso também. Porque eu acho que a gente é meio imediatista. Então, assim, não quero mais trabalhar aqui. Sim. Amanhã eu vou estar trabalhando aonde? Não é assim. E aí parece que se não for para ser para amanhã, ela também não quer, porque dá muito trabalho. Exatamente. Tipo Entendeu? assim, a mudança é desconforto. Aí eu não quero. O tempo de desconforto para esse projeto de mudança vai ser muito longo. Então, eu não quero. Então, eu fico aqui
que eu já conheço esse desconforto, eu sei como é que eu faço para ser menos pior, então Sim. vida que segue. Sim. Entende qual que é como é muito... me fugiu a palavra agora, mas é muito... Cara, vai ser muito vergonhoso se eu fazer, mas eu tenho que falar essa palavra em inglês. Sabe aquele pensei em inglês? Sei. Pode falar. É muito tricky, sabe? Tipo, Ah. muito... Ai, não esqueci essa Agora, palavra. E pior que Como é agora o inglês também não tá tão bom. O trick eu não lembro o que é. Tipo, é muito... Ai, não vou saber explicar essa palavra. Que raiva. Mas é isso, você fica nessa do... Quero, mas não quero, Paradoxal, tipo um paradoxo, tipo uma... É quase um paradoxo. É complicado. É porque eu não gosto muito de usar essa palavra complicado. Nem difícil. Eu gosto de usar desafiador. Mas é bem desafiador. Você se engana. Trick é mais ou menos isso. Autossabotagem. Isso, vai se enganando ali. Então, tipo assim, não tá ruim... mas se eu for pra lá, talvez seja pior ainda. Então eu vou ficar aqui que é menos pior neste momento porque eu sei como lidar. Então você vai se enganando. E aí todo dia você se engana um pouquinho mais. Sim. Entendeu? Todo dia você tem que aumentar a dose daquela enganada que você faz. E você vai ficando mais preso, às vezes, mais E aí infeliz. quando você vê, aí você começa. Quando você vê, você não consegue mais sair de jeito nenhum, porque você perdeu todas as oportunidades, passou do tempo de você conseguir sair, e aí você tá realmente triste. Aí você começa a ficar muito frustrado. Que aí realmente esgota as opções, né? E aí vem uma frustração gigantesca de não aceitar as coisas como elas são, porque naquele momento ela já é como é, porque você perdeu o timing da coisa. E aí vem frustração, vem depressão, vem toda aquela não vontade de viver. Sim. Né? A ansiedade, né? Às vezes o pânico de falar assim, cara, eu tenho que ir pra lá de novo, eu tenho que fazer isso de novo. Ah, não quero estar lá, né? Eu não quero fazer isso. Exatamente. Tipo assim. E eu acho que isso é também aquela questão assim. Tem, inclusive, acho que é uma forma também da pessoa ter que procurar um psicanalista quando a pessoa também tem aquela mente de querer controlar tudo, né? Quando a pessoa acha que ela tem que estar tudo sob controle, não pode dar nada errado, tem que ser tudo do jeito que eu quero, no meu horário, no meu jeitinho aqui, na minha forma, né? É um excesso de controle, né? E aí, assim, e isso que é o legal. A gente não controla nada, né? Assim, controle é total uma ilusão. Mas é legal porque, tipo assim, Freud, que dá psicanálise, vai me explicar isso se eu precisar falar disso só com uma pessoa sem tocar na questão energética. Então eu já sei aonde eu vou. Eu já sei que é uma questão dela com o superego dela, que faz parte da estrutura da mente da pessoa, que é ligado diretamente a como foi a sua infância com a pessoa que representava o seu pai, a parte paterna, que não necessariamente é um homem e seu pai biológico, mas é quem representou essa figura na sua infância. Então, isso que é muito doido quando a gente volta naquele primeiro assunto que a gente falou de como tudo está buscando a mesma coisa. Sim, sim. Então, o controle eu consigo ver ele dessa forma quando a gente pensa em estrutura psíquica, mas em forma de energia eu consigo ver ele de outra forma também, né? E é muito doido, tipo, a gente não tem controle de nada, a gente tem uma projeção do que a gente quer. Sim. Mas aquela frase que eu falei do a vida é como ela é, não como a gente quer que seja, é a prova disso. Pode cair um meteoro aqui e aí acabou. E acabou. E não Que adianta controle você eu ficar tenho com sobre medo, isso? não adianta você ficar desesperado, né? Que controle eu tenho sobre isso? Que controle eu tenho sobre o avião que eu tô? Se eu ficar assim, ai meu Deus, esse avião cai, cara. Bicho, se for pra cair esse avião, meu irmão, vai cair. Sim. E mesmo se você tiver... Olha como é doido a questão do controle. Você fica assim, ai, será que... Você fica nervoso no avião. Aí vem o piloto e fala assim, o piloto é então pra não cair? Você vai saber fazer alguma coisa? Não, então não depende de você. Você é obrigado a confiar. Você tem que acreditar que vai dar certo. Então o controle, ele é muito... Ele é muito delicado. Tem gente que sofre real. Sofre mesmo. Sofre de, tipo assim... De não conseguir ficar em paz porque as coisas não saem como elas querem. Não, imagino que deve ser angústia, né? E deve gerar aquele medo que paralisa. Né? Aquele medo que a pessoa fala assim, cara, tipo assim, eu não dou conta de sair daqui porque eu acho que vai acontecer um problema ali, ou vai dar uma merda, não tem jeito, tudo que eu for fazer vai dar merda e tal. Aí não tem coragem de se arriscar também, né? Que é aquela coisa, hoje até se fala muito mais disso, né? Mas se você não se arriscar, você não tem como ganhar, você não tem como tentar melhorar ou buscar algo. Né? E é isso, é muito... Você ser muito controlador faz com que você perca oportunidades de ver novas portas, né? Falo isso muito com meus pacientes, assim. Você quer muito a porta 1.
Aí você tá assim, cara, a porta 1 não abre, não abre, você fica lá, você fica tentando, você reza, você pede, você estuda, você olha dentro do buraco da fechadura pra ver se você tenta construir uma chave. Aí se você olhar pro lado, tem 5 portas abertas. Com possibilidades tão legais quanto, sacou? Só que não, a pessoa quer a porta 1. Tem que Ela ser. vai sofrer, É. vai ficar sofrendo. Eu sou meio Exatamente. direto com meus pacientes, eu falo assim, então você sabe que você vai sofrer, né? Já sabe que não vai dar certo? Você tá escolhendo. É uma opção sua consciente sofrer? Sim. É. Então tá bom, então fica aí, a hora que você cansar. Escolhas. São escolhas, e cada escolha é uma renúncia. Se você está escolhendo Exatamente. sofrer por isso, você está escolhendo ter paz que você poderia ter em outro momento, fazendo outra coisa. E é muito doido que quando a gente pensa em energia, né, nessas coisas mais desse outro lado, tudo pode ser muito melhor sempre. Então, eu tô aqui, não, eu quero essa caneca de vidro. Quero ela desse jeitinho de vidro e tal, eu fico assim, e aí, às vezes, se eu fizer um pouquinho diferente, se eu soltar um pouquinho o controle, às vezes ela vem de cristal. Do mesmo jeitinho, mas até, sei lá, de ouro. Sim. Então, assim, às vezes você fala, cara, você tá preso num negócio que pode ser tão melhor. E não é sobre querer que seja melhor. É que quando as coisas vão acontecendo, a gente, cara, quantas vezes... Você já aconteceu de você querer muito uma coisa e quando acontece, você fala, cara, melhor do que eu esperava. Sim. E exatamente. Geralmente isso acontece quando você tá mais aberto às possibilidades. Exato. Porque se você estiver muito fechado, você vai querer do jeito que você quer e aí você vai aprender e falar, não é como eu queria. Né? E às vezes você não aproveita, mas tá melhor, eu não pensei que fosse assim, mas é melhor do que eu queria. E às vezes se você ficar só preso, não, mas eu queria daquele jeito, tá? Aí tá acontecendo um puta negócio e você fala mas não é o que eu queria, né? Às vezes... E aí a pessoa nem vê na real que tá acontecendo um puta negócio, entendeu? Porque Sim. ela tá só aqui, ó. Ela tá assim. E aí você fala, bicho, você tá assim que você quer, você sabe, né? Tá de olhos fechados. Mas é muito doido. Essa questão do controle leva muito as pessoas a sofrerem por isso. Porque elas querem do jeito delas e, na real mesmo, quase nada na nossa vida é do jeito que a gente quer. Se a gente para pra pensar. A expectativa e a realidade geralmente é frustrante. Geralmente é outra coisa. Geralmente é o caminho. Né? Você vai buscar aquilo ali, você vai ver muita coisa. Mas quando você chega, não necessariamente é o que você tá pensando. Muitas vezes não é. Na maioria das vezes. Eu falo muito que a frustração, ela tem um único pai e uma única mãe, que é a expectativa. E a expectativa tem um pai e uma mãe, que é você. Então, você é responsável pelas suas expectativas, bicho. Não vem pra cima de mim com as suas expectativas, não. Porque você tem uma expectativa sobre uma coisa, ela é responsabilidade sua. Não foi como você queria, me frustrei. Pega essa frustração, que ela também é criação sua. O que acontece de muita gente, do que a gente fala do ser tóxico, né? Que às vezes a pessoa ela cria uma expectativa em cima da outra pessoa, Exato. E aí quer que a pessoa supra isso, e aí se a pessoa não suprir, não, então você não serve, não, você é incapaz, você é isso, você é aquilo. Cara, mas você que imaginou isso pra mim, não fui eu. É exatamente isso. E é muito essa questão pra tudo na vida. Tudo. Assim, eu queria que, sei lá, eu passasse, por exemplo, num concurso. Eu trabalho muito com o pessoal de concurso. Em primeiro lugar. Cara, essa expectativa aí é sua. Deixa eu te contar que são 10 mil pessoas concorrendo, você tem 9.999 chances de se frustrar. Nossa. Aí vai e se frustra. Fala, mas claro, você criou a expectativa errada. Cara, quem quer passar, exato. Entendeu? Porra, tipo assim, você quer uma vaga. Exatamente. É só isso, não basta uma mas vaga. Eu falei com uma aluna que ela tava assim, não, mas eu só quero se for em primeiro lugar. Eu falei, então nem faz. Deixa pra quem quer passar, que você quer o status do primeiro lugar. Você não quer passar no concurso. Quem quer passar no concurso, quer passar no concurso. Ponto. Independente se é em primeiro ou se é em último lugar. Entende? Então, a expectativa que as pessoas criam em coisas é muito bizarra, porque assim, são expectativas que na maioria das vezes são meio absurdas, irreais, intangíveis e que necessariamente vão gerar uma frustração. Aí você fala, por que você está escolhendo sofrer, mano? Para com isso. Vai viver uma vida melhor do que essa. Vai fazer as coisas mais feliz. leves. Faça com que seja leve, não faça com que seja difícil, sabe? Sim. Acho que esse é um grande problema da nossa sociedade hoje. A gente tem muita expectativa, a gente espera que seja tudo muito gigantesco, muito maravilhoso o tempo todo e que a vida seja sempre um ápice do... Você fala, não precisa, sacou? Pode ser tranquilo, né? O tranquilo, na verdade, é exatamente essa linearidade, assim, sacou? Tipo, nem muito pra cima e nem muito pra baixo. É tranquilo. E aí, quando a gente chega nesse tranquilo, nessa paz de verdade, a pessoa já começa, nossa, não, tá muito quieto isso aqui. Deixa eu arranjar uma sarna pra me coçar aqui, deixa eu fazer uma besteira, deixa eu, sei lá, fazer uma merda, porque daí eu vou ficar triste, mas pelo menos eu não vou estar no linear. Sim. Aí depois eu vou pro ápice da felicidade e daí também não vou estar no linear.
Entende? É muito... Nossa cabeça, ela é muito doida, muito complicada. Demais. André, queria agradecer demais a sua presença, porque hoje a gente teve um problema aqui, né, do Do técnico, nosso horário. mas a gente quer que você volte aqui, porque o Com papo tá muito certeza. legal, com certeza tinha muito Muita assim, coisa pra gente espaço para muito conversar. mais papo. Agradecer você, obrigado por você ter obrigado. topado vir aqui. Com Foi certeza. muito legal o papo, que acho que a galera com certeza vai gostar, vai aproveitar isso. Quiser deixar um recado, suas redes sociais. Minhas redes sociais, andré.biage, B-I-A-G-E, e tem o Espaço Libertar, que é só para conteúdo de inteligência emocional. Porque se a Legal. pessoa não quer me ver vivendo minha vida, quer só saber de inteligência emocional, meu profissional é esse, Espaço Libertar, e volto com certeza. Show Tem de muita bola. coisa pra gente conversar assim. Vamos sim, um dia que a gente tiver com mais tempo, aí a gente conversa faz muita outro coisa, papo. tem muito papo, com certeza. Show pra de gente bola. bater. Valeu? Obrigado, Então é viu? isso, gente. Obrigado. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Não se esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa um like para fortalecer para nós. Valeu? Até a próxima. Tchau.